Nesse bloco nós vamos tratar sobre três temas: ação declaratória de inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade e arguição de descumprimento de preceito fundamental. São três temas que podem ser cobrados na sua prova e você tem que dominar esse assunto, mas nós vamos fazer como se diz, um resumo do que é mais importante para responder uma questão. Vamos lá então? O primeiro tema que nós vamos tratar é a ação declaratória de inconstitucionalidade, conhecida por ADI ou ADIM. Ela divide-se em três espécies. Nós temos a ADI genérica, nós temos a ADI por omissão e nós temos a ADI interventiva. A genérica ela é a mais comum de todas, onde se pede a declaração da inconstitucionalidade de um ato normativo. Já a ADI por omissão é quando se quer fazer com que o judiciário, então pede-se ao judiciário que afirme a omissão de algum órgão público que está inerte em algum ato previsto na Constituição Federal. Então, um ato previsto na Constituição, ele não cumpre o poder público, então aí uma omissão. E a ADI interventiva, ela objetiva decretar a intervenção federal. Nós temos a intervenção federal em um Estado que descumpriu os princípios constitucionais sensíveis. Então, nós temos lá os princípios constitucionais sensíveis que estão previstos lá no artigo 34, inciso 7 da Constituição Federal. Eu sei que você está com um vade-mecum nas mãos, você vai lá e consulta esse inciso 7, que vai falar que são princípios sensíveis. A forma republicana, o sistema representativo, o regime democrático, vai falar também dos direitos humanos, vai falar da autonomia municipal e vai falar da prestação de contas da administração pública, direta e indireta. Esses aqui são os princípios sensíveis. Então temos a ADI divide-se em genérica por omissão e interventiva. Uma informação importante com relação à interventiva: tem legitimidade para propor os entes lá do artigo 103 da Constituição Federal. No caso da interventiva, somente o Procurador-Geral da República é legitimado a propor a ADI interventiva. Quando nós falamos em ADC, com ação declaratória de constitucionalidade, aqui não se pede para que seja declarada a inconstitucionalidade, mas pede para que seja declarada a constitucionalidade de um ato normativo. E por que isso? Porque a constitucionalidade ela é relativa. Então, para que tenha certeza, pede para que seja declarada a constitucionalidade do ato normativo. No caso da ADCOM, não se pede a inconstitucionalidade, e sim pede-se aqui a constitucionalidade do ato administrativo. E temos a ADPF, que é a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Tem uma lei própria, que é a Lei 9.882/92. Se você for fazer a segunda fase da OAB em Direito Constitucional, você tem que ter conhecimento dessa lei, que é muito cobrado esse tema. Então, é uma ação que pode ser proposta também pelos mesmos entes da ADI, da ADC, que nós vamos ver, está lá no artigo 103. Lembrando que a interventiva é Procurador-Geral da República. Uma informação que você deve guardar é que eu posso entrar com a ADPF no caso de lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal. E agora, para que eu possa entrar, não pode existir nenhum outro meio hábil capaz de resolver o problema. Então, não pode ter nenhum outro meio para que eu possa resolver esse problema. Então, quando nós falamos em ADI, você memoriza que só pode tratar sobre leis federais e leis estaduais. E se eu tiver lei municipal? Aí tem que ser uma ADPF, lei municipal. Embora a ADPF pode vincular também relacionado com lei federal e lei estadual. E além disso, em decisões judiciais. E a ADCOM, somente leis
federais. Desse ponto aqui, você pode já fazer as suas anotações relacionadas à ADECOM somente à lei federal. Então, se vier uma questão falando de ADECOM em leis estaduais ou leis municipais, não é possível. A ADI somente em leis federais e leis estaduais. Se vier falando que é em lei municipal, não é possível. E a DPF? É possível em todas as situações aqui, mas nós temos que lembrar que não pode existir nenhum outro meio capaz de resolver esse problema. A DPF só pode ser usada em caráter residual. Então, o caráter da ADPF ele é residual, ou seja, como último recurso para resolver a controvérsia. É o último recurso para resolver a controvérsia. Nós temos aqui algumas questões, mas antes eu vou pegar aqui o que eu anotei. Quais são as pessoas que têm legitimidade para propor a ADI? Pode propor a ADI, pode propor a ADC, ação declaratória de constitucionalidade, e a DPF. Lembrando que a ADI interventiva é o Procurador-Geral da República. E as demais? Nós temos 4 pessoas, nós temos 4 mesas e nós temos 4... Vamos lá. Presidente da República, pessoa. Governador do Estado, pessoa. Governador do Distrito Federal, pessoa. Procurador-Geral da República, pessoa. Daqui nós já tiramos as 4 pessoas. Quando nós falamos em mesa, então 4 mesas. Mesa do Senado, 1. Mesa da Câmara dos Deputados, 2. Mesa da Assembleia Legislativa ou mesa das Câmaras Legislativas do Distrito Federal. Temos 4. 4 entidades. Nós temos o Conselho Federal da OAB, atenção que é Conselho Federal, nós temos partido político com representação no Congresso Nacional, então tem que ser um partido político que tenha pelo menos um deputado ou um senador, aí ele terá representatividade no Congresso Nacional, e nós temos aqui a Confederação Sindical ou a Confederação ou entidade de classe de âmbito nacional. Então, se você vai fazer essa anotação, colocar num quadro que você vai ver como isso é cobrado no exame da OAB. Então, nós temos aqui as entidades, as autoridades que podem propor. Agora, vamos fazer aqui algumas questões relacionadas à OAB e você tem que ficar atento, porque as questões, geralmente, elas são grandes. Eu sugiro que você comece fazendo a leitura das questões, das opções, para você entender o que você vai ter que procurar. Quando você lê aqui, primeiro, para depois ler as questões, isto, na minha opinião, isso gera uma confusão proposital da Fundação Getúlio Vargas para fazer com que você tenha dúvidas no que você deve responder. Está perguntando aqui, a partir do caso narrado, assinale a afirmativa correta. A DPF, então nós temos aqui que o assunto aqui é o ADPF. Aqui também fala de ADPF, já vai facilitando o entendimento, porque você já sabe que você vai ter que saber de ADPF. Temos aqui a DPF e temos também a ADPF. O que nós temos que lembrar da ADPF? A ADPF ela pode vincular qualquer lei federal, estadual ou municipal, decisões judiciais. Quem pode propor a ADPF? São 4 pessoas, 4 mesas e 4 órgãos. Então nós vamos ver. A DPF não se presta para impugnar decisões judiciais. Ora, no nosso estudo, nós falamos que serve para lei federal, estadual ou decisões judiciais. Então, quando você já sabe esse início, essa base, quando que eu posso propor uma ADI, uma ADCOM e uma ADPF, aqui já facilita. Porque quando mencionou que a DPF não se presta para impugnar decisões judiciais, isso aqui já inutiliza esta afirmativa. A gente elimina esta afirmativa. Olha que você sabe coisa básica. A DPF tem por objetivo evitar ou reparar a lesão, preceito fundamental, resultante de ato do poder público. Até aí tudo bem, ainda que de efeitos concretos ou singulares,
Logo, pode impugnar decisões judiciais que violem preceitos fundamentais da Constituição, desde que observada a subsidiariedade no seu uso. Essa afirmativa está muito boa, praticamente o que nós falamos aqui, ó. É preceito fundamental resultante de ato do poder público, ainda que de efeitos concretos ou singulares. Logo, pode impugnar decisões judiciais. Opa, falamos isso. Mas vamos ler as demais, porque às vezes tem alguma pegadinha. Embora as decisões judiciais possam ser impugnadas por ADPF, a alegada violação do direito à saúde e a um meio ambiente ecologicamente equilibrado não se insere no conceito de preceito fundamental. Ora, meio ambiente e saúde está lá na Constituição Federal. Como que não é um preceito fundamental? Eu marcaria essa também como incorreta. A outra, a DPF, não pode ser admitida, pois o presidente da República, na qualidade de chefe do Poder Executivo, não detém legitimidade ativa para suscitar a inconstitucionalidade de ato proferido por membros do Poder Judiciário, sob pena de vulneração do princípio da separação dos poderes. Errado, o presidente da República está entre as 4 pessoas. Presidente da República, governador do Estado, governador do Distrito Federal e procurador-geral da República. Eu não marcaria essa. Então, de cara, sem ler o problema, a gente consegue identificar que a probabilidade de ser a letra B é muito grande. Vamos ler agora o enunciado. Numerosas decisões judiciais, contrariando portarias de órgãos ambientais de comércio exterior, concederam autorização para sociedades empresárias pudessem importar pneus usados. Diante disso, o presidente da República, então, o presidente da República, ingressou com a arguição de descumprimento de preceito fundamental, sustentando que tais decisões judiciais autorizativas da importação de pneus usados teriam afrontado o preceito fundamental representado pelo direito à saúde, a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. A resposta correta foi que nós localizamos, foi então a letra B. Olha o comentário aqui que eu coloquei, deixei depois para você estudar o comentário. Lembrando, quem pode propor 4 autoridades, temos aqui presidente da República, procurador-geral da República, governador dos estados, governador do Distrito Federal. Temos 4 mesas da Câmara, do Senado, das Assembleias Legislativas e da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Temos 4 entidades, Conselho Federal da OAB, partidos políticos, que tem um erro, partidos políticos com representação no Congresso Nacional. Confederação Sindical, entidade de classes com âmbito nacional. Aí temos aqui dois grupos que eu mencionei só para você identificar. Nós temos aqui os universais e os especiais. Universais não precisam comprovar pertinência temática, os que estão em negritos. Então vamos colocar aqui, esses aqui não precisam comprovar pertinência temática relacionada ao tema. Eles podem propor em qualquer situação. Já os demais só podem propor se houver uma pertinência do tema com relação a atividades dele, do Estado ou do Distrito Federal. Então, resposta nossa, gabarito letra B. Vamos fazer outra questão. Foi cobrada também na Fundação Getúlio Vargas em 2015. Primeiro, vamos saber sobre o que está tratando a questão. Então, quando a gente lê, a gente vai saber do que vai tratar o problema. O prefeito municipal M, como agente legitimado pela Constituição Federal, está habilitado a propor a arguição de descumprimento de preceito fundamental. Ó, o que está tratando aqui. Agora, você sabe, prefeito está entre 4 pessoas, está entre 4 mesas, está entre 4 entidades? Não, prefeito não está dentre essas figuras. Então, aqui, prefeito não faz parte. A temática pode ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade. Bom, aí nós vamos ter que ler para saber se é ADPF ou se é ADI. A Lei Z não poderá ser objeto de ação pela via concentrada perante o Supremo Tribunal Federal, já que, de acordo com o sistema de controle de constitucionalidade adotado no Brasil, aos atos normativos municipais só pode ser objeto de controle caso se utilize como paradigma de confronto à Constituição Federal pela via difuso. Só, ó, essa palavra aqui é perigosa.
atos normativos municipais só pode ser se houver violação à Constituição Federal? Isso aqui eu já marcaria como errado. Os dispositivos normativos da Lei Z, sem desconsiderar a possibilidade de ser realizado o controle incidental pela via difusa, podem ser objeto do controle por via de arguição de descumprimento de preceito fundamental. Então, o tema aqui, arguição de descumprimento de preceito fundamental, se proposta por qualquer dos legitimados por artigo 103 da Constituição Federal. Ora, nós sabemos que o artigo 103 traz lá os legitimados para proporem ADI, ADC e ADCP. ADPF. Então, nesse caso aqui, nós temos uma possibilidade de ser a questão letra D. Mas vamos ver o que está mencionando agora o enunciado. A Lei Z, elaborada recentemente pelo Poder Legislativo Municipal, então nós temos aqui que foi o Poder Legislativo Municipal, foi promulgada e passou a produzir seus efeitos regulares após a Câmara Municipal ter derrubado o veto aposto pelo prefeito. A peculiaridade é que o conteúdo da lei é praticamente idêntico ao de outras leis que foram editadas em milhares de outros municípios, o que lhe atribui inegável relevância. Inconformado com a derrubada do veto, o prefeito municipal M, partindo da premissa de que a lei possui diversas normas violadoras da ordem constitucional federal, pretende que sua inconstitucionalidade seja submetida à apreciação do Poder Judiciário. Nós já sabemos que o prefeito municipal ele não tem legitimidade para propor ação direta de inconstitucionalidade. Bom, essa primeira aqui nós eliminamos. Vamos pegar aqui a caneta. Essa primeira nós eliminamos pelo fato que fala que o prefeito tem legitimidade, está lá no artigo 103. Errado. A segunda, a temática pode ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade. Errado, porque prefeito não tem essa legitimidade e é arguição de cumprimento de preceito fundamental, talvez. Nós temos que o prefeito aqui, ele não pode, ao propor ADI, ADC e nem ADPF. Então, nesse caso, já estaria fora. A letra C. A Lei C não poderá ser objeto de ação pela via concentrada perante o Supremo Tribunal Federal, já que, de acordo com o sistema de controle de constitucionalidade adotado no Brasil, os atos normativos só podem ser objeto, aqui também eu já eliminaria, sobraria a letra D. Vamos ler de novo. Os dispositivos normativos da Lei Z, sem desconsiderar a possibilidade de ser realizado o controle incidental pela via difusa, podem ser objeto de controle pela ADPF, se proposta por qualquer dos legitimados do artigo 103. Quatro pessoas, temos presidente da República, procurador-geral da República, temos governador do Estado e governador do Distrito Federal. Temos lá também quatro mesas, e você vai memorizar, e 4 entidades. Resposta correta, letra D. Então, a letra A está errada porque o prefeito não é legitimado. A letra B está errada porque não pode ter ADIM de lei municipal, mencionamos. A letra C está errada porque a DPF poderia em ação concentrada, aqui, e olha aqui, ó, porque fala só. E está certo porque a lei municipal pode ser controle concentrado de ADPF, é só os legitimados também do artigo 103. Matamos mais uma. Vamos ver aqui a prova que foi cobrada em 2014. Deixa eu passar aqui para a linha de baixo, para tirar esse corte. Vamos ler aqui então as perguntas. Letra A. Face à extraordinariedade da DPF, a decisão de indeferimento liminar da petição inicial é recorrível. Então está querendo saber sobre a DPF. Vamos marcar aqui fica mais fácil. De acordo com a Lei 9822, vige o princípio da subsidiariedade quanto ao cabimento da DPF. Então é sobre a DPF que nós vamos tratar essa questão. Então nós já sabemos o que nós devemos saber. Então vamos lá. A arguição de descumprimento de preceito fundamental tem por objeto evitar ou reparar a lesão ao preceito fundamental resultante do poder público. Certo, com base legalmente exposto, sobre a DPF assinale a opção correta.
Face à extraordinariedade da DPF, a decisão de indeferimento de liminar da petição inicial é irrecorrível? Temos aqui afirmativa errada. Por que a afirmativa está errada? Errada, porque lá no artigo 4º da lei, desta lei aí, parágrafo 2º, fala que é cabível agravo no prazo de 5 dias. De acordo com a Lei 9882 de 99, vige o princípio da subsidiariedade, correto. Artigo 4º, parágrafo 1º. E por que é o princípio da subsidiariedade? Porque não vai caber a DPF se tiver qualquer outro meio eficaz. Se nós tivermos outro meio eficaz para sanar a lesividade, não é cabível a DPF. Letra C. A decisão proferida em ADPF produzirá somente efeitos erga omnes e ex tunc. Está errada a afirmativa, uma vez que é possível a modulação dos efeitos da decisão de acordo com o artigo 11. Artigo 11, vai lá fazer a leitura desses artigos. O prefeito de qualquer município pode propor a ADPF? Opa, nós já aprendemos que prefeito não está entre as 4 pessoas do artigo 103 que podem propor. Vamos lá para outra questão, questão 2019 da FGV. Observe como é que é cansativa a questão, olha, questões grandes. Por isso que a gente começa pelas perguntas para poder identificar o que a gente tem que localizar aqui nesse ponto. Observe que esse tipo de questão aqui, as próprias perguntas são enormes, não é fácil identificar o que está querendo. Aí quando chega nesse ponto, quando você tem uma questão muito grande, ao invés de você ler as perguntas, aí você vai realmente no texto para identificar. Em março de 2017, o Supremo Tribunal Federal, em decisão definitiva de mérito proferida no âmbito de uma ação declaratória de constitucionalidade, com eficácia contra todos, erga omnes, e efeito vinculante, declarou que a lei federal que autoriza o uso de determinado agrotóxico no cultivo de soja é constitucional. Então aqui, o que a gente entende? O Supremo Tribunal Federal declarou que é constitucional em uma ação declaratória de constitucionalidade, uma lei federal. Então nós tiramos aqui, você tem que começar a fazer isso para poder entender o que está querendo a questão. Desde que respeitados os limites e os parâmetros técnicos estabelecidos pela Anvisa. Então, Supremo Tribunal Federal, em ação declaratória de constitucionalidade, diz que uma lei federal é constitucional. Inconformados com tal decisão, os congressistas do Partido Y apresentaram um projeto de lei. Então, apresentaram um projeto de lei, os congressistas, perante a Câmara dos Deputados, visando proibir em todo o território nacional o uso do referido agrotóxico e, com isso, derrubar a decisão do Supremo Tribunal Federal. Em outubro de 2017, o projeto de lei é apresentado para ser votado. Entenderam o que aconteceu? Nós tivemos, então, o Supremo Tribunal Federal declarou constitucional uma lei que tratava sobre esse assunto. Os congressistas, não satisfeitos, propuseram uma nova lei para proibir o uso dele. Então, nós temos para proibir o uso aqui. Nesse caso, o que você tem que entender em um primeiro momento é que a decisão do STF, tanto em ação declaratória de inconstitucionalidade quanto declaratória de constitucionalidade, ela possui eficácia contra todo mundo. Até aí tudo bem. E efeito vinculante, aos demais órgãos do Poder Judiciário e da administração pública, direta e indireta. Então vai vincular aqui tanto a administração pública direta quanto a indireta, quanto o Poder Judiciário. Isso nas esferas estadual, municipal e federal. Mas existe uma observação que é a chave para a resposta, porque não vincula o Poder Legislativo. A ação declaratória de constitucionalidade não vincula o Poder Legislativo, porque essa é uma função típica do Poder Legislativo, que é legislar. E se não vincula
o Poder Legislativo, o objetivo é evitar o fenômeno da fossilização constitucional, tornar imutável. Então, se o Supremo declarou constitucional, pode ter uma lei modificando aquela situação? Pode, porque há uma evolução da sociedade. E isso evita a fossilização constitucional. Esse é o fenômeno denominado. Então, nós temos que isso que foi feito é possível? É possível. Aí vamos lá ver as possibilidades. Diante da hipótese narrada, assinale a afirmativa correta. Quer saber a correta? Então, a superação legislativa das decisões definitivas de mérito do Supremo Tribunal Federal, no âmbito de uma ação declaratória de constitucionalidade, deve ser feita pela via emenda constitucional, ou seja, como fruto de atuação do poder constituinte derivado reformador. Logo, o projeto de lei proposto deve ser impugnado por mandado de segurança em controle prévio de constitucionalidade. Nada a ver isso aqui. Isso aqui não tem lógica. Primeiro, porque nós temos uma lei e não uma Constituição. A emenda constitucional deveria ser com base na Constituição. Então, nós eliminamos essa daqui. Essa aqui não é a nossa resposta. Deixa eu ver aqui, colocar uma cor. Vamos colocar em vermelho. Não é a nossa resposta. Embora decisões definitivas de méritos proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas ações declaratórias de constitucionalidade não vincule o Poder Legislativo em sua função típica de legislar, perfeito até agora, a Constituição de 88 veda a rediscussão de temática já analisada pela Suprema Corte? Opa, nada. Porque se vedar, nós teríamos aí o engessamento da nossa Constituição. Então, nós temos aqui... Essa afirmativa está errada. Aqui eles colocaram na mesma seção. Isso aqui é emenda à Constituição. Letra C. Como as decisões definitivas de méritos proferidas pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle concentrado de constitucionalidade gozam de eficácia contra todos e efeito vinculante, não poderia ser apresentado projeto de lei que contrariasse questão já pacificada pela Suprema Corte. Também errado. Se isso acontece, nós teríamos o engessamento da nossa legislação de tudo. Então, a grande probabilidade de ser a letra D a nossa resposta. O Poder Legislativo, em sua função típica de legislar, não fica vinculado às decisões definitivas de méritos proferidas pelo Supremo Tribunal Federal no controle de constitucionalidade. Perfeito. De modo que o projeto de lei apresentado em data posterior ao julgamento poderá ser regularmente votado e, se aprovado, implicará a superação ou reação legislativa da jurisprudência. Perfeito. E nada impede também que a nova lei seja analisado a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade dela. Então, olha aí que macete para você memorizar. Nós temos aqui mais uma questão, vamos ver aqui mais uma questão. Olha lá, resposta gabarito letra D. Aí nós temos outra questão, deixa eu passar também para a linha de baixo. Questão de 2019. Vamos ver aqui. Aqui nós temos o problema, vamos lá nas questões, nas possibilidades. Diante do caso narrado, com base na ordem jurídica constitucional vigente, assinale a afirmativa correta. Sempre verificar se é correta ou incorreta que pede. O governador do estado, Beta, não detém legitimidade ativa para a propositura de ação direta de inconstitucionalidade em face de lei X. Ora, governador de estado está entre os quatro. Então, nós vamos ter que analisar depois a pergunta. A legitimidade do governador do estado, porque nós sabemos também que o governador existe a questão temática. Lembra lá do início, quando nós fizemos a exposição da aula? Aqui, ó, eu mencionei para vocês. Câmara dos Deputados, Presidente da República, Procurador-Geral da República, Conselho Federal da OAB, partidos políticos com representação no Congresso Nacional, eles não precisam estar vinculados ao tema, pertinência temática. Agora, governador do Estado, governador do Distrito Federal, tem que comprovar a pertinência temática. Então, nós vamos lá ver o que está mencionando. Então, não detém legitimidade. Vamos ter que analisar isso aqui depois para saber se tem vinculação temática ou não. O governador, nós já sabemos que ele tem legitimidade para propor, sim, ação direta de inconstitucionalidade.
A legitimidade do governador do estado beta restringe-se à possibilidade de propor perante o respectivo tribunal. A legitimidade do governador do estado beta restringe-se à possibilidade de propor perante o respectivo Tribunal de Justiça representação de inconstitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais em face da Constituição estadual. Aqui está falando que governador está restringido somente a atos normativos estaduais, municipais? Não, porque se tiver relação temática, pode ser a área federal. A legitimidade ativa do governador para a ação direta de inconstitucionalidade vincula-se ao objeto da ação, pelo que deve haver pertinência de norma impugnada com os objetivos do autor da ação. Logo, não pode impugnar ato normativo oriundo de outro estado. É errado. Se tiver relacionado ao estado dele, pode sim. Se trouxer prejuízo ao estado dele, ele pode sim. O governador do estado beta é legitimado ativo para propor ação direta de inconstitucionalidade. Correto. Temos aqui, está correto. Em face de lei estadual X, a qual, mesmo sendo oriundo de ente federativo diverso, provoca evidentes reflexos na economia do estado beta. Se causar problemas na economia dele, sim. A probabilidade de ser essa afirmativa é muito grande. Agora, olha o que diz a questão. O Estado Alfa promulgou em 2018 a Lei Estadual X, concedendo unilateralmente isenção sobre tributo incidentes em operações relativas à circulação interestadual de mercadorias, ICMS, usadas como insumo pela indústria automobilística. O Estado Alfa, com isso, atraiu o interesse de diversas montadoras em ali se instalarem. A Lei Estadual X, no entanto, contraria a norma da Constituição da República, que dispõe caber à lei complementar regular norma de concessão de incentivos, isenções e benefícios fiscais relativos ao ICMS, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Federal, em razão da Lei Estadual X. O Estado beta, conhecido pelo automobilismo, sofrerá drásticas perdas em razão da redução na arrecadação tributária com evasão de indústrias e fábricas para o Estado Alfa. Diante do Estado narrado, com base em ordem jurídica constitucional vigente, assinale a afirmativa correta. Então, nós tivemos um Estado, alterou a questão do recolhimento do ICMS, isso aí gerou prejuízos para o Estado. Então, nesse caso, o governador do Estado beta é legitimado ativa para propor, sim, ação direta de inconstitucionalidade em face da Lei Estadual X, a qual, mesmo sendo oriunda de ente federativo diverso, provocou evidentes reflexos na economia do Estado beta. Você percebe? A gente fazendo a leitura das questões, das respostas ali, isso ajuda muito, facilita muito o entendimento. Pode ser que agora no início você tenha uma certa dificuldade, mas eu acredito que se você começar a seguir esse raciocínio, você vai ficar craque para responder as questões. Isso fica até mais fácil chutar se necessário. Então nós respondemos aqui mais uma. Resposta gabarito letra D. Aí terminamos as questões desse bloco de aulas. Espero que você tenha gostado. Faça revisões. Vou deixar esse material para você acompanhar e fazer a leitura. Bons estudos. Nos vemos por aí. Até mais.